O Brasil foi tetracampeão em 79, com o Rei Pelé. O quê? Tetracampeão em 79. Como? Como assim não foi? Foi em 94 com Romário e Bebeto? Pelé já havia se aposentado? Como você é burro? Não, cara, eu não estou falando da seleção brasileira. O Brasil, ao que eu me refiro, é o Clube de Regatas Brasil, o CRB de Maceió. Ah, bom. Que em 1979, no meio da ditadura militar, e que lástima que tenha sido num período tão nefasto da história do Brasil, conquistou pela segunda vez o tetracampeonato alagoano, repetindo o feito de 1940, quando, por infeliz coincidência, o país também estava em meio a uma ditadura, a Era Vargas. O tetracampeonato de 79 não teve Pelé em campo, até porque Pelé nunca jogou no CRB, mas teve como palco o Estádio Rei Pelé, maior estádio de Alagoas, inaugurado em 1970 e que tem capacidade para quase 21 mil torcedores. Se este vídeo chegar a 1000 visualizações, não estou pedindo muito, vai. Eu faço vídeo sobre o Tetra de 1940. E para atingir essa marca, é preciso que você se inscreva, deixe seu like, mande o link desse vídeo para pelo menos 3 amigos, porque CRB tem 3 letras, e ver o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você quiser ficar por dentro de toda a história do futebol de Alagoas, é só dar uma olhadinha no blog do Sorrentino, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, e que foi a principal fonte de informações para a realização desse vídeo. 20 de setembro de 1912, esta foi a data em que foi fundado em Maceió o Clube de Regatas Brasil, que, como o próprio nome nos leva a entender, foi um clube voltado para a prática do esporte preferido do Brasil na época, o remo, entrando para o futebol apenas 4 anos mais tarde, em 1916, e de maneira bastante vitoriosa, pois foi o primeiro campeão alagoano, isso em 27. A década de 1970 foi a década mais vitoriosa da história do CRB, pois o time regatiano, como é chamado, conquistou 7 dos 10 títulos possíveis na década. Vemos nesta foto os campeões alagoanos de 1979. Em pé temos César, Cícero, Carlinhos, Deco, Flávio e Itamar. Agachados temos Jorge da Sorte, Enéas, Alberto, Mundinho e Silva. Era muito comum os estaduais serem gigantes, mas o alagoano de 79 foi um monstro. Eram 3 turnos, cada qual com uma fase principal mais um quadrangular final, com os 4 melhores, e o primeiro colocado seria o campeão do turno. Depois dos 3 turnos, ainda teria o quadrangular final. O quê? Não acredito. Envolvendo os campeões de cada turno, mais a quantidade necessária de clubes para compor o quadrangular, de acordo com a classificação geral. Aquele CRB tinha no comando o treinador Jorge Vasconcelos, que dedicou quase 20 anos da sua vida ao CRB, seja como treinador ou conselheiro, recusando-se a receber salário enquanto treinador. Além dos laterais, Cícero Besouro, vindo da base e que encerraria em 83 no CSA, e Carlinhos do Pontal, vindo da base e que encerrou em 85 no CSA. 2 zagueiros, Flávio Roberto, vindo do São José de Porto Alegre e que encerrou no próprio São José em 84, e Marcos Careta, vindo da base e que encerrou em 83 no Asa de Arapiraca. Dos meias, Mundinho, vindo do Atlético Mineiro e que encerrou em 86 no Brasília do Distrito Federal. Patinha, vindo da base e que encerrou em 91 no Ceará, e que neste ano de 2022 exerceu o cargo de treinador no baiano Fluminense de Feira de Santana. E Enéas, que sempre jogou no CRB, onde encerrou em 81. E dos atacantes, Jorge da Sorte, vindo do extinto Ferroviário de Maceió e que encerrou no mesmo Ferroviário em 89. Alberto, que sempre jogou no CRB, e Silva, que sempre jogou no CRB, onde encerrou em 79, salvo 2 passagens pelo Vasco da Gama, em 67 e em 71.
Os 9 times participantes foram divididos em 3 grupos de 3. E cada equipe de um grupo jogaria contra as outras 6 equipes dos outros 2 turnos. Ou seja, não enfrentava as equipes do próprio grupo. A estreia foi no dia 18 de março, no Rei Pelé, com vitória por 1-0 diante do Capelense. Gol de Jorge da Sorte, aos 15 do primeiro tempo. Dia 25, e jogo em Arapiraca diante do Asa, no estádio Quaraci da Mata Fonseca. E o placar final foi de empate em 0-0. Dia 28, e goleada no Rei Pelé para cima do São Sebastião, extinto time da cidade de Porto Calvo, pelo placar de 4-0. Gols de Mundinho, Jorge da Sorte, Silva e Patinha. Dia 8 de abril, e jogo no Rei Pelé diante do extinto Ferroviário de Maceió. E o placar foi de empate em 2-2. Gols de Jorge da Sorte e Mundinho para o Galo da Pajuçara e de Everaldo 2 vezes para o Ferroviário. Dia 15, e jogo no estádio Alfredo Leais, na cidade de Penedo, contra o time mais antigo do estado, o Penedense. E o placar foi de empate em 0-0. Dia 22, e o clássico no Rei Pelé diante do CSA. E o time regatiano venceu por 2-0, gols de Mundinho e Jorge da Sorte. Ao final da primeira fase, estavam classificados ao quadrangular final do primeiro turno o CSA primeiro com 9, o CRB segundo com 9, o Asa de Arapiraca terceiro com 7 e o Penedense quarto com 7. Ficaram de fora o São Domingos quinto com 7, o Ferroviário sexto com 7, o CSE de Palmeira dos Índios sétimo com 5 e o Capelense oitavo com 3. E o São Sebastião de Porto Calvo nono com 3. A estreia no quadrangular ocorreu no dia 26 de abril no Rei Pelé, com goleada de 4-0 sobre o Penedense. Gols de Jorge da Sorte, Silva, Flávio e Alberto. Dia 29, e jogo no Quaraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. E o CRB venceu o Asa por 1-0. Gol de Mundinho. Pela última rodada, no dia 6 de maio, clássico no Rei Pelé diante do CSA. E vitória alvirrubra por 1-0. Gol de Alberto aos 25 do segundo tempo. O CRB ficou em primeiro com 6 pontos, seguido pelo Asa com 2, pelo CSA com 2 e pelo Penedense com 1. Dessa forma, o time regatiano conquistava o título do primeiro turno. A estreia no segundo turno ocorreu no dia 13 de maio, no estádio José Nivaldo, em Porto Calvo, diante do São Sebastião, e vitória do Clube de Regatas Brasil por 1-0, gol de Enéas aos 31 minutos da etapa final. Dia 27, jogo no Rei Pelé diante do Asa, com placar final de empate em 1-1. Gols de Mundinho para o CRB e de Freitas para o Asa de Arapiraca. Dia 3 de junho, jogo no estádio Manuel Moreira, na cidade de Capela, diante do Capelense e vitória regatiana por 1-0. Gol do jogador Nau. Dia 6, e jogo do Rei Pelé contra o CSE de Palmeira dos Índios e vitória do CRB por 1-0. Gol de Silva aos 34 do primeiro tempo. Dia 10, e jogo no Rei Pelé diante do São Domingos de Maceió e o placar final foi de empate em 0-0. Dia 17, clássico no Rei Pelé diante do CSA, com placar de vitória azulina por 2-1. Gols de Galba, vindo da base, e que encerrou em 83 no Paysandu para o CRB, e de Peu e Radar para o CSA. Ao final da primeira fase, avançaram para o quadrangular o Asa primeiro com 10, o CSA segundo com 9, e o CRB terceiro com 8, e o CSE de Palmeira dos Índios quarto com 7. Ficaram de fora o São Sebastião quinto com 5, o Penedense sexto com 5, o Ferroviário sétimo com 4, o Capelense oitavo com 4 e o São Domingos nono com 2. A estreia no quadrangular ocorreu no dia 20 de junho, no Rei Pelé, com vitória do Galo por 6-0 diante do CSE de Palmeira dos Índios. 3 gols de Alberto, 2 de Enéas e 1 de Patinha. Dia 24, e jogo no Rei Pelé diante do Asa e vitória alvirrubra por 2-0. Gols de Jorge da Sorte aos 6 e Alberto aos 20, ambos na etapa final. Pela última rodada, dia 1º de julho, clássico contra o CSA no Rei Pelé. E o placar final foi de empate em 0-0. CRB e CSA terminaram empatados em primeiro lugar com 5 pontos, se fazendo necessária uma partida extra para se definir o campeão do turno. Ficaram de fora o Asa com 2 pontos e o CSE com 0. A partida extra ocorreu no dia 4 e o time azulino venceu por 2-0, gols de Ézio e Gilmar. E dessa forma, o CSA conquistava o título do segundo turno. A estreia no terceiro turno se deu no dia 8 de julho, no Rei Pelé, diante do São Domingos, e o CRB venceu por 5-0. Gols de Reno, Fernando, ambos jogadores do São Domingos marcando contra, Valmor, Enéas e Galba. Dia 15, e jogo no Rei Pelé, diante do Penedense, e vitória do Galo da Pajuçara por 4-0. 3 gols de Jorge da Sorte e 1 de Mundinho. Dia 22,
e jogo no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, contra o CSE. E o CRB venceu por 1 a 0, gol de Mundinho aos 39 do segundo tempo. Dia 29, e jogo no Repelé, diante do Ferroviário de Maceió, e vitória regatiana por 1 a 0, gol de Patinha aos 19 minutos do primeiro tempo. Dia 5 de agosto, jogo em Arapiraca, no Coaraci da Mata Fonseca, diante do Asa, e o placar foi de empate em 0 a 0. Dia 12, clássico diante do CSA, no Repelé, e vitória azulina por 3 a 1. 3 gols de Gilmar para o CSA e de Alberto a favor do CRB. Ao final da primeira fase, se classificaram ao quadrangular final do terceiro turno, o CSA primeiro com 11, o Asa segundo com 10, o CRB terceiro com 9 e o Capelense quarto com 7. Ficaram de fora o CSE quinto com 6, o Ferroviário sexto com 5, o São Sebastião sétimo com 4, o São Domingos oitavo com 1 e o Penedense nono com apenas 1 ponto. A estreia no quadrangular aconteceu no dia 19, no Coaraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, e CRB e Asa empataram em 0 a 0. Dia 22, jogo no Repelé, diante do Capelense, e o time regatiano venceu pelo placar de 5 a 0. Gols de Mundinho aos 5, Jorge da Sorte aos 27 e aos 35, Silva aos 39, todos no primeiro tempo, e Patinha aos 32 da etapa final. Dia 26, e clássico diante do CSA no Repelé, e vitória alvirrubra por 3 a 1, sem informações dos autores dos gols. O CRB ficou em primeiro, com 5 pontos, seguido do CSA com 4, do Asa com 3 e do Capelense com 0. Com isso, o Galo se sagrou campeão do terceiro turno. O super turno final seria um quadrangular com jogos de ida e volta, a fim de se definir quem seria o campeão alagoano. Este quadrangular seria formado pelo CRB, campeão de 2 turnos, e que por causa disso já entrava com 2 pontos de bonificação, pelo CSA, campeão de 1 turno e que já entrava com 1 ponto de bonificação, além de Asa de Arapiraca e CSE de Palmeira dos Índios, que não venceram nenhum turno, mas tinham as 2 melhores campanhas no geral, excluindo CRB e CSA. A estreia alvirrubra foi no dia 2 de setembro, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios contra o CSE, e o Galo venceu por 1 a 0, gol de Enéas aos 38 minutos do segundo tempo. Dia 5, e jogo no Repelé diante do Asa de Arapiraca, e o CRB venceu pelo placar de 3 a 0, 2 gols de Mundinho e 1 de Alberto. Dia 9, e mais um clássico diante do CSA, no Repelé, e o alvirrubro venceu por 3 a 1. Gols de Silva aos 16, Itamar vindo da base e que encerrou 83 no Sergipe, aos 32, ambos no primeiro tempo, e Silva aos 5 do segundo tempo, a favor do CRB, enquanto que Enio Oliveira, aos 42 da etapa inicial, anotou o único gol do CSA. Dia 12, e jogo no Repelé, diante do CSE de Palmeira dos Índios, e o placar foi de empate em 0 a 0. Dia 16, e jogo no Coaraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, diante do Asa, e o Alvinegro venceu por 2 a 1. Gols de Freitas aos 2 do primeiro tempo e Carioca aos 30 do segundo, a favor do Asa, e de Jorge da Sorte, aos 15 do primeiro tempo, a favor do CRB. Dia 23, e jogo da última rodada diante do CSA no Repelé, e o time regatiano venceu pelo placar de 2 a 0. Gols de Zé Luiz, zagueiro do CSA, marcando contra, e Silva, a favor do CRB, que com este resultado conquistou o tetracampeonato alagoano em 1979, ao encerrar o super turno final na liderança com 11 pontos, deixando pelo caminho o Asa com 10, o CSE de Palmeira dos Índios com 3 e o CSA com apenas 3. O CRB, tetracampeão alagoano em 79, jogou a última partida com César no gol, Cícero, Flávio, Marcos e Carlinhos na defesa, Mundinho, Patinha e Enéas no meio campo, Jorge da Sorte, Alberto e Silva no ataque. Se você se esqueceu de se inscrever neste canal, não dê asas para a amnésia. Aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!